nossa palestra, vamos fechar os olhos, vamos respirar bem fundo, que o ar entre lentamente pelo nariz, segura alguns segundos e larga pela boca. Vamos relaxar o pescoço, os ombros, as pernas. Vamos nos entregando nesse momento e entrar em plena sintonia com a espiritualidade. Pedimos permissão nesse momento à equipe de trabalhadores dessa casa que nos uniu nessa noite para podermos receber as mensagens do Cristo. Ele veio há mais de 2000 anos nos reafirmar os ensinamentos de Moisés e nos prometer que não nos desampararia e que nos mandaria no tempo adequado a terceira revelação, o Consolador prometido. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelo nosso irmão Allan Kardec, para nos mostrar o caminho em direção à evolução. Com a partida do nosso irmão Divaldo, eu desejo a ele essa noite, essa palestra simples, da grandeza espiritual que ele é, mas de coração e uma homenagem de todos nós desta casa espírita. Eu vou rezar o Pai Nosso e vocês vão me acompanhar com o pensamento, pensando em cada palavra que eu falar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado, Mestre, seja o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino, o reino do bem, o reino do amor. Seja feita, Mestre, a tua vontade, aqui na terra, no espaço, como todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-as, Mestre, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair nas tentações desta vida. Nos livra-nos de todo mal, porque só tu sois o poder, a glória e o reino, é verdade, ontem, hoje e sempre, para toda a eternidade. Que assim seja. O Evangelho desta noite é o capítulo 9. Bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. Então a gente está fazendo as nossas palestras todas seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa noite nos tocou. Bem-aventurados os brandos e pacíficos são divididos somente em duas partes, né? Onde fala das injúrias e violências, e a parte 2 fala das instruções dos espíritos, onde temos a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, e por último a cólera. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus 5,5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, por que ele nos chama de pacíficos? Por que temos que ser brandos? Esse é o motivo do entendimento que nós vamos ter de hoje. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, a quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. Aqui nós temos algumas mensagens bem importantes, que de acordo com a nossa caminhada e com a nossa evolução, ele vai nos mostrando. Não matareis a quem quer que mate. Não matareis. Sabemos que nos mandamentos de Moisés, lá tem não matarás. E aqui ele volta a dizer de novo, não matarás. Mas ele não diz não matarás ao teu próximo, como ele diz, você amará ao teu próximo, a ti mesmo. Ele diz não matarás.
Porque vai chegar um momento na nossa evolução que nós não iremos matar a nada. Nós não iremos nem matar um animal para comer. Ok? Foi muito importante a hemoglobina e nós comemos carnes de animais para a nossa evolução do corpo físico. Está comprovado cientificamente que esse alimento da carne, do sangue da carne vermelha foi necessário para a nossa evolução. E nós já chegamos aonde estamos. A partir de agora, com a transição planetária, aonde vai haver uma mudança de sintonia. Nós vamos passar, digamos, do 3G para o 5G. Não é uma mudança material. Nós não vamos ver o planeta mudar da noite para o dia. É uma mudança de sintonia, de evolução. E ele fala aqui também através da cólera. A cólera é a raiva. Então, vamos prestar atenção que essa é bem importante a mensagem que ele nos traz. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha a importância que nós estamos, o que o Evangelho nos traz. Condena por consequente a violência, a cólera e toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Aqui é muito importante, na onde que a gente, toda vez que eu recebo um estímulo exterior, uma agressão, ou qualquer coisa que eu acho que seja agressão, às vezes nem é para mim, mas eu interpreto, nós não podemos reagir. Reação, ela é o nosso estímulo animal. Nós temos que agir. E como eu faço isso? Eu recebo o estímulo, eu não reajo, eu espero o momento de agir. Quando eu espero esse momento, aí já entra o que? A mansuetude, a moderação e a paciência. Então, nós não devemos fazer a ninguém aquilo que eu não quero que faça para mim. Eu não posso agredir fisicamente alguém, eu não posso agredir as palavras com alguém, da mesma maneira que eu não gosto que ele reaja para mim. No trânsito, é uma coisa que eu tiro muito da minha evolução, né? Eu tenho melhorado muito. Antes eu era muito, sai da frente, não sei o que lá. Então, quando os homens dirigirem como as mulheres dirigem, nós já estamos evoluindo, tá? Então, a mulher dirige tranquila, não pode buzinar, ela não diz nada, né? Tu vai, grita, sai da frente, buzina, ela faz assim. Bom, atenção, homens. Quando nós dirigimos como as mulheres, já estamos na evolução. Tá ok? Isso aí. Então, é isso aí que ele pede. Brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, nada de arrogância, ódio. Nós não devemos reagir. Você lembra da passagem de Simão Pedro? Quando os centuriões foram buscar Jesus? Quando entraram os centuriões e foram pegar Jesus, Simão Pedro tirou a faca dele e deu no braço do centurião. E Jesus com a mão disse: não, Pedro, com o ferro feliz, com o ferro será ferido. Se eu quisesse, legiões de anjos desceriam aqui agora, mas eu não quero. Então, bem-aventurados os brandos, porque deles é a terra. A terra não é de quem tem o poder material, a terra é de quem tem o poder espiritual. Esqueçam tudo o que é material, porque é tudo espiritual. Nós não somos seres humanos. Isso tem que ficar bem claro. Nós estamos humanos. Nós somos seres espirituais. E isso quer dizer que a eternidade nos aguarda. Como em todas as circunstâncias, a intenção agrava e atenua a falta. O que é intenção?
Se eu vou ferir alguém e eu tenho intenção e eu efetivo materialmente, isso é um estágio muito avançado. Mas hoje em dia, a nossa intenção não precisa nem chegar à agressão física. Já é importante. Os nossos, há 1200 anos atrás, a gente poderia... Quantas pessoas nós não matamos nessa nossa caminhada? Milhares. Por que nós estamos no Brasil? Por que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria evangélica? Porque aqui reencarnaram os melhores espíritos, os espíritos mais evoluídos do planeta? Não. Porque Jesus sempre disse, quem necessita de médico é quem está doente. Então hoje nós que estamos aqui, aonde nós temos os piores políticos, a polícia não é das melhores, e nós também não somos bons, né? Então nós estamos aqui para nos melhorar, e é um conjunto. Por isso que nós devemos orar por todos, nós devemos orar pelos nossos governantes, porque não é fácil estar na situação que eles estão. A gente só critica e cobra, mas não é fácil. Então aqui, o que ele fala aqui, a intenção agrava ou atenua a falta. Tem que ver todas as circunstâncias, mas nada leva ao motivo, ao acerto de você fazer isso. Jesus, quando chegava nos lugares, ele não ia se reunir com os apóstolos, ele ia se reunir com as piores pessoas, em termos de ponto de vista de sentimento. Quando eu falo de piores pessoas, não é fisicamente, nem poder aquisitivo, é espiritualmente. Porque ali é que estavam precisando dele. Quando se reunia com os publicanos, na casa de Zaqueu, ou com os outros publicanos, ele sempre se reunia com quem ele pudesse puxar para ajudar, né? Para que ele pudesse deixar uma mensagem. É que toda palavra ofensiva exprime o sentimento contrário à lei do amor. Isso está claro. E da caridade. Que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. E que entretém o ódio e a animosidade, e enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. A caridade, a gente vai ver que ela não é só material, né? Hoje em dia, a gente vai nas psicólogas, né? E as psicólogas dizem que tu tem que botar tudo para fora, tudo aquilo que tu sente, porque isso não pode ficar dentro de ti, né? Está errado. Você tem que trabalhar aquilo dentro de ti, com os mandamentos do Cristo, com os ensinamentos dele. Você não tem que agredir uma pessoa. As pessoas que estão à nossa volta, elas estão aí para a nossa evolução. Se o teu colega de trabalho te incomoda, se a tua companheira te incomoda, agradeça, porque através disso é que você vai desenvolver a mansidão, a paciência, ok? Porque é difícil conviver, mas a gente vai aprendendo, né? E aqui está o ponto principal: brandos, né? Foi aquelas palavras que quis dizer que até agora os bens da terra são assalariados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. A que estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu. Aqui a gente sempre fala, aquele cara roubou horrores, ele tem tantos bens materiais. Enquanto nós não entendemos que os bens materiais, eles são um problema, é muito mais fácil a gente ter nascido com pouco e administrar o pouco. Porque quando eu nasço com pouco, desde a minha infância, eu aprendo o quê? A dividir. Quando eu tenho muito, eu quero mais, eu não divido. Então, tudo que a gente pensar, a gente tem que pensar do outro lado. Nascer do poder aquisitivo é bom para esse mundo material, mas para o ponto de vista espiritual, o trabalho desse irmão é dobrado.
Porque ele está todo dia sendo instigado pelo material. E o vazio dentro dele, o material não vai suprir, não vai complementar. O que é? Por que nós temos grandes artistas, grandes milionários que se matam por tudo, mas esse cara tinha tudo, porque se matou? Ele não tinha tudo, ele tinha material. Se eu disser para vocês que nós não devemos buscar a Deus, vocês concordam comigo? Está em nós. Não devemos buscar a Deus. O Deus não está aqui no centro espírita. Deus não está na igreja. Deus está dentro de mim. Eu estou com Ele todo o tempo. Desculpa. Ele está comigo todo o tempo. Mas eu não estou com Ele todo o tempo. Então por que eu preciso buscar a Deus em algum lugar material? Eu não preciso, Ele está dentro de mim. E como eu acesso a Deus? Através das virtudes, da amorosidade, da caridade, da grandeza, da mansedumem, tá? Aí eu começo a acessar a Deus. Não adianta eu vir aqui, agora todo mundo tem as equipes trabalhando. Todo mundo que está aqui tem equipe trabalhando. A equipe espiritual está trabalhando com vocês. Vocês vão sair daqui com a carga cheia. Celular. Manter essa carga cheia por 7 dias é questão de vocês manterem. Se vocês dobrar a esquina e começarem a falar da vizinha que é isso, e chegar em casa e falar do vizinho que é isso, vai perdendo carga, vai perdendo carga. Entenderam? A maneira de nós acessar ao Pai depende de nós, não depende dele, porque Ele está em nós todo o tempo, né? Só que o que? Eu tenho que muitas vezes fazer que o meu orgulho desapareça, que a minha arrogância desapareça, para que eu possa melhorar. Promete que a justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus, quando a humanidade se submeter à lei do amor e à caridade, que vai acontecer. Deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então não se preocupe em condenar a ninguém. Perdoe todo mundo. Por quê? A gente pedir perdão depende muito mais de humildade, né? Eu errei, será que eu vou pedir? Vai ficar feio pedir perdão. Então, pedir perdão é o início da nossa caminhada. Depende muito da humildade. Eu tenho que tirar o egoísmo, tirar a arrogância, deixar fora. O perdoar já é um extremo muito mais avançado. Eu tenho que amar. Entendeu? E nós temos que entender que a grande maioria de nós nem consegue pedir perdão. Como é que eu digo? Não, eu já perdoei, mas que seja feita a justiça divina. Não perdoa. Né? Então você tem que perdoar. O perdão que o Cristo pede que a gente peça, é que a gente peça clemência para os nossos agressores. Falta muito, a gente não vai chegar agora lá, talvez falte umas 10, 20 encarnação, mas a gente tem que começar, né? Instruções dos Espíritos: afabilidade e doçura, a benevolência para com seus semelhantes, atender bem, conversar bem. É difícil. Eu por muito tempo fiz plantões cansado, né? E às vezes não tratava bem as pessoas, porque tu olhava para fora, tinha 35 te esperando, meu Deus do céu, eu digo. Aí a pessoa tu não atendia direito, não examinava direito, né? Aí hoje eu atendi 36 pacientes quarta-feira. Cara, mas assim, uma mudança, eu sinto feliz em atender eles. E eu fiquei quase 5 horas sentado e não me cansei. É essa mudança que ele quer.
né? É essa mudança que a gente consegue, mas a gente só consegue lendo, estudando. O progresso só se dá com conhecimento, tá ok? Então venham para cá, procure os grupos de estudos da casa, venham trabalhar na casa. A casa precisa, a casa não é minha, a casa não é do presidente, a casa de todos nós. A casa está sempre de braços abertos para vocês. Agora é são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há de se fiar nas aparências. Olha aqui que ele fala. As aparências enganam. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada se agaste, mas que se mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, só muda em dardo peçonhoso quando estão por detrás. Cuidado com aquelas pessoas que vêm falar aqui bonito, né? Escutem o conhecimento, mudem, mas não julguem ninguém. Nós não podemos julgar, nós não temos que ser advogado de acusação de ninguém, nós temos que ser de defesa. Então, quando estiverem falando de alguma pessoa, não julguem. O julgamento é muito ruim para nós, porque quando eu julgo, eu me coloco acima dessa pessoa. Só pode julgar quem está acima, né? Aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Por que a Deus ninguém engana? Eu posso vir aqui, acho que eu sou o mais falho de todos aqui, porque eu estou aqui na frente. Quando a pessoa está aqui na frente e está nessa posição que eu estou, é que eu preciso pagar mais. Eu matei muito mais, eu fiz muito mais mal na outra vida, porque ninguém está aqui porque é melhor, tá? Então o que ele fala aqui, o meu conhecimento de espiritismo, as minhas palestras não medem a minha evolução, não medem o meu sentimento. Pode estar uma pessoa ali hoje, um sentimento puro, muito mais puro que eu, ela é muito mais evoluída que eu. Se eu estou na casa espírita, é porque eu estou doente? Só veio em busca do Pai e ele está com ele quem está doente. Então nós na casa espírita, nós estamos aqui para nos tratar e ajudar os outros, mas os maiores beneficiados somos nós. A paciência. A dor é uma bênção. Ali fala também das pessoas que fazem assim, né? E saem daqui e fazem horrores. Não julguem. Você pode enganar, eu posso enganar vocês. Mas ele lá em cima, ele não vê os meus atos, ele vê o que eu tenho dentro de mim, né? Lá na minha cidade tem um baita do centro espírita, lindo, bonito, né? E o cara que toca o centro espírita é um cara bem meu amigo, né? E esse dia eu estava em casa conversando, ele tem uma loja de venda de sapatos, de tênis, aí eu fiquei sabendo que ele vendia tênis falsificado e eu não podia acreditar, né? A Rosa me falava assim, mas tu não sabia, eu digo, mas não pode, como é que ele está na casa espírita, né? Vendendo uma coisa falsificada. Porque ele está na casa espírita porque ele precisa, e ele vai seguir sendo dirigente porque ele precisa. Né? Então nós não estamos lá para julgar e condenar, nós temos que orar para que ele consiga não fazer mais isso. Sedes paciente, a paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo e enviada a Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Paro aqui e já deu aqui essa parte. As pessoas pensam que doar bens materiais ou que sobra na sua casa é caridade. Eu posso vir aqui, fazer horrores lá fora e dou até a cesta básica aqui. Graças a Deus estou livre. Eu acho que dessa eu me escapo. Mas não é assim, pessoal. Qual é a caridade que o Cristo nos pede? É a amorosidade. Talvez para mim, abraçar um irmão meu que eu não me dou, essa caridade é que ele quer. Ajuda a caridade material, é óbvio, mas não ajuda na minha evolução. O que o Cristo quer de nós? Que nós nos transformamos.
E nós temos que aproveitar esta encarnação. Então, um abraço, tem gente que dá 100 cesta básica, mas não consegue abraçar o irmão. Adianta alguma coisa? Não adianta do ponto de vista evolutivo. Porque nós temos que nos dar e nos evoluirmos todos juntos, o círculo familiar. Havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Pessoal, vamos agradecer mais. A gente reclama de tudo aquilo que a gente não gosta ou que deu errado. E a gente agradece as coisas que a gente recebe. A gente resmunga o tempo todo das coisas que não nos dão certo. Mas a gente não agradece a maioria das coisas que são boas. E a grande maioria das coisas que não dão certo para nós, é para a nossa defesa. É que muitas vezes é um livramento do Pai. Às vezes eu não estou preparado para aquilo. Às vezes é uma promoção para mim que eu quero, mas eu não estou preparado. Não é o meu momento espiritual para aquilo. Tá ok? Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado, de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta resume tudo. As coisas vão acontecer para nós de acordo ao tempo do Pai, não quando eu quero. Aqui tem outra coisa muito importante também. Cristo veio a esse mundo para nos provar que é possível. Ele só não mandou a mensagem, mas como ele veio e mostrou, nós podemos ser brandos, nós podemos ser misericordiosos. Entenderam? Ele veio viver. O que o Cristo quer? Que a gente entenda e que a gente leia o Evangelho e que a gente difunda o Evangelho. Ele quer isso. Mas o que ele mais quer é que nós vivamos realmente o Evangelho. Eu tenho 720 horas no mês. Quantas horas eu dedico ao meu ser espiritual? 1 horinha no Centro Espírita toda semana? É pouco, mas não precisa vir aqui. Você não precisa ficar na sua casa e rezar um terço inteiro. Não é isso que ele quer. Pensamentos felizes, sentimentos de amor. Esta é a maior prece que o Pai quer. Esqueçam as preces lidas, formuladas. Escuta a mal-humorada, levanta a mal-humorada no programa, liga uma música, lê o Evangelho, vai para frente. Não fica naquela sintonia que não é boa. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes, companheiras da doçura e muito ativas, se bem aos homens erradamente se confundam com a negação e o sentimento da vontade. Obediência, humildade. Só obedece quem é humilde. E resignação, o que é? É fé. É você tentar fazer a mesma coisa, mesmo dando errado várias vezes. Isso é fé. Não é fé? Então, humildade e fé. Duas virtudes companheiras da doçura. Então, o que eles pedem de nós? Sigam os meus ensinamentos, que vocês vão conseguir. Não quando eu quero, e sim quando vocês estiverem preparados para isso. A obediência é um consentimento da razão. A resignação é um sentimento do coração. Por isso que a resignação é fé. Porque a fé está no nosso coração. Toda resistência orgulhosa terá, cedo ou tarde, de ser vencida. Mensagem para nós. Nós temos que vencer. Eu não sou orgulhoso. Todos nós somos orgulhosos. Uns mais, outros menos. Nós todos somos. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. A cólera vos induz a julgar-vos mais do que sois, né? Não suportardes uma comparação para que vós possa rebaixar.
A cólera é o ódio, né, que nós temos que abolir. O que é que vos faz repelir coléricos os mais poderosos conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Cólera, trata-se o orgulho, estimule a humildade. Estamos terminando. O espírito, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Então vamos trabalhar isso, pessoal, todos os dias da nossa vida até terminar. A alma sempre sabe o que fazer para se curar. O desafio é silenciar a mente para poder ouvir. A mente material, os nossos pensamentos que ficam no material todo o tempo. Despertar não é mudar quem você é descartar quem você ainda não é. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Não se deixe ser controlado por 3 coisas: pessoas, medos ou experiências passadas. Tenha fé. Muito obrigado. Boa Vamos agradecer pela bela palestra, né? Sempre